Os jogadores do Internacional voltaram a trabalhar no Rio Grande do Sul, em Alvorada, no CT das categorias de base do Internacional, se preparando para o próximo compromisso, na quinta-feira, contra o São Paulo, no estádio do Criciúma, Heriberto Ilse. Enquanto isso, a logística colorada já define o palco da partida contra a equipe do Corinthians, que será em Florianópolis, mas não no estádio do Avaí, e sim no estádio do Figueirense. Falaremos também a respeito de Vitão, que está com um pé fora do Internacional a partir de propostas que estão chegando da Europa, a última do Nottingham Forest, da Inglaterra. Falaremos também sobre o Clima de Bustos, que foi sacado do time titular na última partida, e o gordo do Jacone apareceu. Responsável por tirar Kudê do prumo à beira do gramado, o torcedor concedeu uma entrevista e falou sobre o episódio. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 10 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento do Inter no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada. O primeiro treinamento em solo gaúcho desde que o Inter passou 20 dias concentrado em Itu, no interior paulista. O Inter está treinando na Morada dos Quero-Queros, que é um CT do Internacional, destinado para as categorias de base, que agora vai ser utilizado pela equipe principal. O treinamento, ele obviamente foi um regenerativo, os jogadores retomando as atividades depois da folga do domingo, depois da vitória sobre a equipe do Delfim, mas a partir principalmente dessa terça-feira, o Inter vai começar a intensificar os trabalhos, aí pensando no jogo contra o São Paulo, na próxima quinta, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Heriberto Ilse, em Criciúma, e para esse jogo o Kudê deve colocar a força máxima. O Inter tem uma pontuação, um aproveitamento de líder do campeonato. Se vencer as duas partidas que tem atrasado na competição, é o líder do campeonato, então agora vai dar uma focada no Campeonato Brasileiro nessa partida contra a equipe do São Paulo. Falando em Campeonato Brasileiro, eu trouxe nos últimos dias algumas informações relacionadas à nova sede do Internacional para o jogo contra o Corinthians, no dia 19 de junho, porque o Criciúma não vai emprestar o seu estádio nessa partida. E a Ressacada vinha sendo a principal possibilidade, a principal alternativa, mas não será a Ressacada, será o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Esse será o palco do jogo do Inter contra o Corinthians, ao que tudo indica. O Inter já fez a comunicação via CBF e está aguardando apenas a oficialização disso. Mas o jogo deve acontecer no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A sequência do Inter, portanto, fica Criciúma, onde enfrenta o São Paulo. De Criciúma vai direto para Salvador, onde enfrenta no final de semana a equipe do Vitória da Bahia. De Salvador, volta para o Rio Grande do Sul, trabalha e aí vai, no dia 19, na quarta-feira, para Florianópolis, para enfrentar a equipe do Corinthians, e de Florianópolis já vai para Curitiba, porque lá deve ser o Clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Então ficou mais ou menos assim a logística do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Partida contra o Corinthians deve acontecer de fato no estádio Orlando Scarpelli. Avançando na pauta, vamos falar sobre mercado de transferências. E vamos falar sobre a grande notícia do dia e aquilo que está mais quente no noticiário colorado neste momento, que é a saída de Vitão. O Vitão deverá sair na janela da metade do ano. Isso devido ao alto número de propostas que o Internacional está recebendo pelo jogador. Tinha o Betis interessado, que realizou proposta. Tinha o West Ham da Inglaterra, que eu até trouxe no Diário do Inter KTO de ontem, que o Kia Jorabichian, que é um empresário muito ligado ao West Ham, está no Brasil para tentar levar o Vitão para lá. E hoje surgiu mais uma proposta. O pessoal do Revista Colorado, que está muito em cima do assunto Vitão e tem acertado muito sobre o assunto Vitão, trouxe uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, time da primeira divisão do futebol inglês. Tá? E o Nottingham Forest estaria fazendo uma proposta também pelo Vitão. A partir disso, o Inter tem, com o maior número de propostas, a possibilidade de buscar o seu preço. O Inter quer 10 milhões de euros no mínimo pelo Vitão, tá? Sendo que o Inter vai ter algo em torno de 80% dos direitos econômicos do jogador. Só que o Inter quer esperar o dia 1º de julho para formalizar o contrato com o Vitão de maneira definitiva e aí poder vender. Até lá o Inter tem até um pouco de cautela, com medo da FIFA, quem sabe, suspender o contrato ou mandar o Vitão de volta para a Ucrânia, já que o Vitão está aqui em Porto Alegre devido a uma suspensão de contrato que ele fez com o Shakhtar Donetsk devido a uma normativa da FIFA pela guerra Rússia e Ucrânia, tá? E por isso o Vitão está aqui. O Inter está aguardando com cautela essa situação, mas
formalizando o contrato em 1º de julho, Vitão deverá ser vendido. Também pela necessidade do Internacional de vender. O Inter precisa vender 130 milhões de reais em jogadores no ano. E só o Vitão, se o Inter vender por 10 milhões de euros, o Inter fica com 8 milhões de euros, vezes 5, 6, já dá uns 45, quase 50 milhões de reais. É uma boa venda para juntar nesse montante. Então o Inter tá muito de olho nessa situação do Vitão e deve vender o jogador, tá? E o Nottingham Forest é o último que apareceu com a proposta, e aí é questão de quem dá mais dinheiro. Betis, West Ham, Nottingham, outro time que aparecer, quem der mais dinheiro leva o Vitão na metade do ano. Essa é a tendência, mas tudo está caminhando para uma saída do zagueiro colorado. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Fabrício Bustos, tá? Que é um outro assunto muito quente no bastidor nesse momento. O jogador quer sair do Internacional. O próprio presidente do Inter praticamente admitiu isso, eu mostro isso nesse vídeo. Mas o ponto que eu pego é, o Bustos vai sair do time titular? O Bustos vai ser sacado do time titular? Esta é uma tendência para o jogo de quinta-feira contra o São Paulo. O Kudê falou sobre isso na entrevista coletiva após vitória contra o Delfim. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, tá? Por último, um outro assunto que repercutiu muito nesta segunda-feira foi a entrevista do Gordo do Jacone. Quem é o Gordo do Jacone? É o cara que tirou o Eduardo Kudê do sério durante a partida contra a equipe do Delfim. O Kudê, ele ao acabar o jogo, se virou para a arquibancada para esbravejar com algum torcedor, foi contido inclusive pelos membros da comissão técnica do Internacional, e ele acabou depois na entrevista coletiva admitindo que era uma pessoa, um gordo, que estava xingando ele durante a partida e que o tirou do sério. O Vaguinha, da Rádio Gaúcha, do canal do Vaguinha, entrevistou esta pessoa. Ele conseguiu e ele conhecia a pessoa responsável por xingar o Kudê ali e tirar o Kudê do sério. O conhecido como Gordo do Jacone. É o Douglas Tim, o nome dele, tá? E o Douglas Tim relatou nessa entrevista o que aconteceu. Ele disse que, de fato, tudo que o Kudê falou foi verdade. Ele, durante o jogo, desceu para perto do Kudê e ficou 5 minutos xingando o Kudê sem parar. Foi isso que ele disse que fez. E ele disse que estava insatisfeito por causa da atuação da equipe e tudo mais, que ele já havia feito isso com outros treinadores e que fez também com o Kudê para cobrar. Foi lá e ficou xingando o Kudê. Ele disse que não lembrou as palavras que ele utilizou, obviamente, e aí o Kudê lembrou disso e citou algumas na entrevista coletiva, mas ele disse que ficou cobrando por vários minutos sem parar. Ele confirmou, basicamente, a história do Eduardo Kudê, a história que o Eduardo Kudê contou. Ele disse que não se lembra de ter dito nada muito ofensivo, mas que vai no jogo no Heriberto Wilson contra o São Paulo e que, se for o caso, ele vai cobrar de novo. Mas houve um rosto, apareceu o Gordo do Jacone, enfim, a pessoa que foi personagem do confronto contra o Delfim. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira, na verdade, que tem alguns campeonatos já voltando, como por exemplo o Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Tem alguns jogos. Juventude e Vitória, odd do Juventude 1,96. Empate 3,25. O Vitória da Bahia tá pagando 4,2. Tem também Botafogo e Fluminense. Odd do Botafogo 2,05. Empate 3,4. Fluminense 3,66. Jogo este clássico, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!